E eu vou começar o programa Nó de Gravata de hoje recebendo um convidado especial que eu já não via já tinha um tempo. Na verdade, eu te encontrei no shopping. Isso. Não foi? Foi. Mas hoje você está aqui no programa. José Eduardo Coelho Dias, seja bem-vindo ao Nó de Gravata. Prazer enorme estar aqui com você, viu, Gabriel? Prazer é todo meu, para poder falar de um assunto bacana, porque eu vou apresentar, tá? Eu vou te chamar de Zedu, posso? Por favor. Então, o Zedu, ele é advogado especialista em direito de família e é um assunto que as pessoas se perdem um pouco, né? Gera muita dúvida, né, Zedu? Sempre. E aí, como a gente recebe alguns e-mails e eu falei, bom, vou juntar um pouquinho dessas dúvidas para poder receber uma pessoa para realmente conversar com a gente. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. E tem muita coisa para poder falar. Vamos lá. Olha só, como é que essa questão de pensão alimentícia é uma obrigação pagar? Desde quando que ela se torna, a partir de que momento que ela se torna obrigatória? Bom, a lei estabelece alguns casos em que você é obrigado a alimentar. Isso pode estar associado ao princípio da solidariedade familiar, pode estar associado à paternidade. Enfim, os pais são obrigados a sustentar os filhos na proporção dos seus rendimentos. É muito comum a gente tratar disso no momento de separação, em que um vai para um lugar, outro vai para outro. E como é que a gente faz o cálculo da pensão? Nós vamos usar o que a doutrina chama de binômio necessidade-possibilidade. Nós vamos tentar compatibilizar a necessidade do alimentado, daquele que vai receber os alimentos, com a possibilidade do alimentante e fazendo uma proporção também, porque ao contrário do que muita gente pensa, não é só o pai que tem que dar a pensão. Os dois, pai e mãe, têm que colaborar para a criação e sustento dos seus filhos. Então, isso, eu sempre achei que era só o pai. Não, é um dever dos pais, pai e mãe. E quando alguém está desempregado, como é que isso funciona? Bom, quando os alimentos, a pensão é fixada e há uma superveniente perda de emprego ou da impossibilidade do pagamento, a lei permite que você faça, por meio de uma ação de revisão dos alimentos, a alteração. Por quê? Porque se muda esse equilíbrio, necessidade e possibilidade, você tem que ir ao judiciário, demonstrar que houve essa mudança e, se for o caso, reduzir os alimentos ou, se for o caso, também aumentar o valor dos alimentos. Caso a pensão, ela, por algum motivo, ela está atrasada, não está sendo pago, a visitação ela pode ser proibida? Nós temos que deixar isso muito claro, não há ligação direta entre visitação, Na verdade, a gente nem fala mais visitação, a gente fala em tempo de permanência com os filhos e os alimentos. Você não pode privar o filho do contato com o pai ou com a mãe porque ele descumpriu alguma obrigação. O que você tem que fazer é buscar o judiciário para que ele se torne em dia, para que aquela pessoa fique em dia. Mas privar o contato por conta disso é inadmissível. É ato, inclusive, de alienação parental. Tem uma questão que eu acho que muita gente deve ter dúvida. Quando acontece a separação, como é que fica a guarda da criança? Ela necessariamente tem que ficar com a mãe ou ela pode ficar com o pai? Quando é que um ou outro assume o papel de tutor ali, digamos? O mundo mudou e, infelizmente, algumas pessoas ainda estão pensando com aquela cabeça lá da década de 70, do pai provedor e da mãe cuidadora do lar, dos afazeres domésticos. Isso não existe mais, isso é uma lenda urbana. A grande realidade é que as mulheres estão disputando o mercado de trabalho de igual para igual e os pais também, os homens, estão cada vez mais, como é que eu posso dizer? Não é obrigado, mas participando mais ativamente da vida dos seus filhos, exercendo a parentalidade de uma forma mais plena. Então, qual dos dois que ficou com a criança? Na verdade, os dois vão ficar com a criança num instituto que a gente denomina guarda compartilhada e no equilíbrio do tempo. O tempo tem que ser fixado o mais equânime possível, sempre respeitando aquilo que for melhor para a criança. No caso da mãe, da mulher, na verdade, quando ela descobre que ela está grávida, ela está sem um relacionamento com a pessoa, né? A gravidez veio de momento assim. A partir de que momento que ela consegue pedir a pensão pro homem? A partir do momento em que ela constatou a gravidez e se ela tem uma fundada suspeita de quem seja o pai,
ela pode pleitear o que a gente chama de alimentos gravídicos, que são alimentos não para a criança, porque a criança ainda não nasceu, para que ela faça face ao aumento de despesas que ela vai ter com a própria gravidez. Gravidez envolve você usar alguns produtos para pele, alimentação específica, exames, enfim, a própria gravidez já traz um aumento no custo daquela pessoa. Então é lícito que ela peça ao pai, se ela souber quem, ou se ela tiver fundada a razão para indicar quem é aquele pai. E em se constatando, depois que a criança nascer a paternidade, nós vamos converter esse alimento de alimento gravídico em alimentos para a criança. A gente começou falando sobre essa questão de pensão, né? Bem no comecinho, foi a primeira pergunta que eu fiz. Tem essa questão de até os 18 anos, né? A pessoa que ficou ali estabelecida, né? Passar a pensão. Outra lenda urbana. É verdade? Outra lenda urbana. O que a lei vai estabelecer é necessidade e possibilidade. A gente presume que alguém que tenha 18 anos, por ter atingido a maioridade, por ter condições de responder pelos seus próprios atos da vida civil, não necessite mais de alimentos. Essa é a presunção. Mas se ela demonstrar que ela tem necessidade de receber alimentos, sim, ela pode pleitear os alimentos, a pensão do pai ou da mãe ou dos dois, se for o caso. Agora veja bem, enquanto é criança, a necessidade é criança ou adolescente. A necessidade é presumida. Você presume que aquela pessoa necessita dos alimentos. Depois que ela completa 18 anos, ela tem que provar que precisa daqueles alimentos. Na falta do pai ou da mãe, da pessoa que está passando a pensão, quem é que fica responsável dentro de um prazo legal? Nós temos os chamados alimentos avoengos, que é quando o pai ou a mãe não dão conta de cumprir aquela obrigação alimentar. Os avós podem ser chamados para colaborar no custeio, né, daquele menor, daquela pessoa que necessite dos alimentos. É possível, mas veja bem, primeiro o responsável originário, que é o pai e a mãe. Só em constatando a impossibilidade é que nós vamos chamar outros parentes, outras pessoas. Zedu, um outro tema também que é muito comentado hoje em dia é a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo. Como é que isso está hoje aqui no Brasil? Estão acontecendo normalmente nos cartórios, as festas geralmente costumam ser maravilhosas e é um tema que a gente não precisa nem ficar discutindo mais, porque é uma realidade. A realidade é essa, as pessoas podem se casar com outras pessoas do mesmo sexo e ninguém tem nada a ver com isso. E adotar a criança? Normal. Se for constatado que aquelas pessoas preenchem os requisitos dos pares heterossexuais, nenhum problema. Como é que fica a questão do filho fora do casamento? Ele tem direito à herança? Antigamente a gente falava filho adotivo, filho bastardo. Hoje é filho, ponto. Qualquer filho, ele não tem... Não pode nem discutir. Não se discute mais isso. É filho. Filho não tem nada a ver com o que o pai fez de certo ou de errado. Ele é filho, é um ser humano, ele tem igualdade com seus irmãos. Não há qualquer distinção. A lei não só não admite, como proíbe essa distinção. E quando a gente fala que o que prende no Brasil hoje é quando a pessoa não paga a pensão, realmente é verdade, né? Porque funciona. Existe a possibilidade de se decretar a prisão pelo atraso ou pela falta do pagamento da pensão. E qual é esse tempo? Um mês. A partir do primeiro vencimento já pode se buscar o judiciário. Não pode nem pensar em brincar. Não. Alimentos, é subsistência, é vida. Não pode brincar disso, não. É isso aí. Zedu, que bom te receber aqui no programa, Sempre viu? Uma alegria para mim, viu? Que legal. Pô, quando tiver outros assuntos, por favor, venha trazer conteúdo pra gente. É tão gostoso isso. Com certeza. Mande um beijo pra Kátia. Mando sim. Tá bom? E aí, gostou? Muito bacana, né? Se você tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa a mais, enfim, a gente tá aqui para poder trazer conteúdo para você aí de casa. Então você manda um e-mail pra gente, tá certo? A gente vai dar uma parada para intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar de homens empoderados. Opa! Já ouviu falar sobre isso? É o normal, né? Eu quero ver as mulheres também. Tá certo, então não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já.